Olá pessoal, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, né? Vai depender do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Bem, vamos voltar aqui. Essa é a segunda aula, é a segunda videoaula da parte termodinâmica, né? Que é a última parte da matéria de Física 2. E lembrando a vocês que as aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Na videoaula anterior falamos da termometria, dos mecanismos, né, que são utilizados para se fazer medição de temperatura e também, né, falamos o que é a temperatura de forma indireta, não de forma plena, mas falamos de forma indireta. O que poderia vir a ser a temperatura, né? O conceito de temperatura ainda é uma discussão muito forte, né? Tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista prático, né? Dentro do senso comum, né, o que é quente e o que é frio para uns não é quente nem frio para outros, né? Então, essa análise subjetiva, isso foi uma discussão muito forte no final do século XVII, na verdade século XVIII, né? E houve-se a necessidade de fazer uma forma de quantificar a temperatura, sem saber o que era a temperatura propriamente dita, né? Qual era a natureza da temperatura. Então, o Celsius ele criou uma escala baseada nas transições dos estados sólido, líquido, né, e vapor ou gasoso, né, da água, né. E ele tomou esse parâmetro como referência. Tempos depois, Kelvin, né, também conhecido como Lord Kelvin, ele fez esse mesmo experimento, mas ele utilizou agora gases, né, substâncias diferentes, principalmente na forma de vapor. E aí o que acontece? Um grafo que depois a gente vai discutir, né? Ele pegou o parâmetro de pressão e volume e fez uma correlação. E para aquele determinado valor crítico de pressão e determinado valor crítico de volume, ele chegou a uma temperatura. E essa temperatura ele chamou de temperatura absoluta, né? Uma temperatura crítica que era do valor de menos 273 graus Celsius, né? Em relação à escala feita por Celsius. E essa temperatura chegou-se à conclusão de que é também conhecido como zero absoluto, ou também zero Kelvin, né? Que é quando toda a agitação molecular cessa. Não só molecular, mas também atômica e subatômica. Ok? E aí eu mostrei para vocês como é que era a escala de conversão entre a escala Kelvin para a escala Celsius, né? A relação matemática. Agora, pessoal, vamos dar o próximo passo nessa parte principal aqui de termodinâmica, né? Nessa parte primordial, na verdade, né? Nem principal, parte introdutória da termodinâmica, que é um processo de dilatação térmica, né? Dilatação de natureza térmica, certo? E aqui está escrito o seguinte: variação de temperatura. Sim, exatamente. Nesse passo, a gente tem o que? Que certos objetos, seja aí do seu estado sólido, líquido, né, ou vapor, mas vamos trabalhar aqui nesse problema, né, nessa parte da disciplina, a gente não vai trabalhar com esses outros dois estados. Vamos sempre ficar focados no estado sólido, certo? Nesse contexto aqui da dilatação térmica, temos o que? Que um certo objeto, ele vamos supor que seja um cubo, né? Um cubo, certo objeto, por exemplo, um cubo ele sempre vai ter as dimensões, né, que a gente já conhece. E vamos supor que eu pego ele a uma certa temperatura, né? Eu vou lá, um termômetro digital, nessa temperatura dele está marcando uma temperatura ambiente, 24 graus. Depois eu pego vamos supor que o cubo seja feito de um material sintético, por exemplo, acrílico.
E aí depois eu pego esse camarada e submeto a uma temperatura 10 vezes maior. Uma temperatura 10 vezes maior. 240 graus Celsius. Pergunta, o volume, esse volume que ele possui, né, as dimensões, volume, a área das superfícies, né, as áreas das superfícies serão as mesmas, né? A resposta é obviamente que não, né? Ele vai sofrer um processo de dilatação. E isso vai deformar, dilatar, né, esse objeto. E isso, como se dá esse processo? Como que é feito esse processo de dilatação? Qual é o mecanismo físico que está associado a isso? Então você já tem uma forma de como investigar isso. E como é que é essa forma? Essa forma se dá através do quê? De uma propriedade chamada de coeficiente de dilatação, certo? Que é uma propriedade, é um parâmetro, na verdade é um parâmetro que está associado com o quê? Com o tipo de material, certo? Se eu tenho um cubo de chumbo, um cubo de acrílico ou um cubo de algum outro material, para cada tipo de material eu vou ter esse parâmetro chamado coeficiente de dilatação, né? O coeficiente de dilatação específico, né? Eu vou ter um coeficiente de dilatação próprio, né? Para cada tipo de material. Então, esse coeficiente de dilatação, ele vai depender do que? Diretamente da variação da temperatura, certo? Então, nesse caso aqui, essa variação de temperatura que vai me definir de como que um objeto vai se comportar. Se a variação de temperatura for grande, eu vou ter o que? Um processo de dilatação também grande. Se eu tenho uma variação de temperatura pequena, eu vou ter o que? Um processo de variação pequeno desse objeto, né? Das dimensões desse objeto, seja ele a linear, ou superficial, ou volumétrica. Vamos já falar disso aí posteriormente. Ah, Francisco, e o coeficiente de dilatação, ele não é uma característica própria do material? Sim. Esse coeficiente de dilatação, ele é uma característica própria do material, certo? Tanto que ele vai ser dado em relação ao inverso da temperatura. E aí, nesse caso aqui, esse coeficiente de dilatação, que a gente vai chamar de alfa, né? O alfa, ele está relacionado, a gente vai ver que é um coeficiente de dilatação linear. Vamos definir ele como sendo coeficiente de dilatação linear. Por que linear? Porque na construção de um objeto, na maioria das vezes a gente vai abordar no estado sólido, ele é constituído por dimensões como comprimento, largura e altura, né, que vai dar o aspecto tridimensional. Então a gente sempre tem que partir da unidade básica de espaço, né? Os objetos que a gente vive no nosso mundo são objetos chamados são objetos tridimensionais, né? São objetos tridimensionais, também chamados de espaço euclidiano. E o que acontece? Se uma componente varia, todas as outras também vão variar. Então, esse coeficiente de dilatação ele tem que ser construído na base de uma
dessas dimensões, uma dimensão única no caso, que é o que? A dimensão linear. Como que a gente pode enxergar isso do ponto de vista prático? Vamos supor aqui que eu tenho uma barra. Vamos ver aqui, eu tenho uma barra cilíndrica, a ponto que o raio dela pode ser desprezível. O diâmetro dela é muito pequeno comparado com o seu comprimento, certo? Eu tenho uma barra cilíndrica de tamanho L, L0, vamos colocar L0, né? E que o diâmetro dela, o diâmetro dessa barra, comparado com o tamanho dela, é muito pequeno. Então a gente pode dizer praticamente que ela é o que? Algo linear, certo? E aí o que acontece? Ela possui um comprimento inicial, vai possuir também associada a ela uma temperatura inicial, que a gente vai chamar de T0, ou TI, vamos chamar de TI, né? Que é mais fácil de assimilar esse tipo de notação. Temperatura inicial, TI. E essa barra, se ela for feita uma barra de um material que eu não conheço, eu vou chamar, que eu não sei que material é esse. Eu vou dizer que eu tenho a essa barra o que? Um coeficiente de dilatação, um alfa linear que é intrinsecamente dependente do tipo de material, ok? E aí o que acontece? Eu vou pegar essa barra e vou submeter a ela a uma temperatura maior que a temperatura TI. Certo? Aqui eu tenho a barra e ela, ao ser aumentada, né? Perdão, a temperatura, né? Verifica-se que essa barra houve um aumento da sua temperatura. Também, mas houve um aumento também do seu comprimento. Certo? Houve um aumento do comprimento dessa barra. Houve um aumento, é o mesmo material, certo? É a mesma barra, só que agora foi submetida a uma temperatura, eu vou chamar de TF, que é maior que TI. E aí a pergunta é, agora eu tenho um L. Qual foi a variação, né? A variação do comprimento dessa barra. Quanto foi que ela dilatou, na verdade? Qual foi, ou qual é, né? Qual foi, ou qual é, na verdade é qual é, né? Qual é qual a dilatação ocorrida, né, na barra? Em outras palavras, quanto foi que a barra aumentou? É isso que significa, né? Quanto que a barra aumentou? Essa é a pergunta a ser respondida. Então, o que eu quero definir é o seguinte, olha, eu tenho um delta, eu tenho um L final, vou colocar aqui L final, pode ser L, né? Um L final, que vai ser igual a quem? A um L inicial mais alguma coisa, uma variação, né? Um delta, né? L. Então, essa aqui é a forma de como que eu faço para definir esse comprimento, né? E como é que eu consigo determinar isso?
como é que eu faço para determinar essa variação de L, né? Quem é ΔL? O ΔL vai ser quem? O comprimento inicial vezes o alfa, que é o parâmetro de coeficiente de dilatação linear, que multiplica quem? A variação de temperatura. Aqui a variação de temperatura, né? Lembrando a vocês que o ΔT é a temperatura do estado final menos a temperatura inicial. Certo? E aí você tem essa relação. E aí você vai saber como é que foi que... quanto que de aumento ocorreu com o tamanho da barra, né? Ou seja, isso aqui que eu estou desenhando aqui é o ΔL. Se eu quero saber o tamanho final da barra, quanto foi que ela aumentou, ou qual é o tamanho que ela possui agora depois de ser submetida a uma variação de temperatura, vai ser o que? Vai ser o L0 mais L0, que é o ΔL aqui, que multiplica alfa ΔT. Aí eu coloco o L0 em evidência e chego que, olha, o comprimento final da barra após ser submetido a uma variação de temperatura é L0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Certo? Isso aqui que é o que a gente chama de comprimento final. Que é o comprimento final da barra. E a variação dela é essa parte aqui de cima. Ok? Isso aqui, pessoal, é uma... independente de ser uma barra, né, se eu quiser construir agora com o mesmo material dessa barra, eu não sei qual é. Por isso eu coloquei esse alfa aqui, que é um coeficiente de dilatação que vai estar associado com o tipo de material. Para o chumbo ele tem um valor, para o alumínio tem um valor, certo? A argila tem outro valor, o ferro ele tem outro valor. Então, para cada tipo de material, você vai ter o que? Valores diferentes, ok? E o que acontece aqui agora? Vamos supor que agora o açaí, em vez de ser agora uma barra, eu tenho uma superfície, uma área, eu estou vendo de cima, né? Que vai ter um comprimento L, 0, inicial. Vamos supor que isso aqui seja um quadrado perfeito, né? E ele vai estar associado a uma área inicial a 0. E ele possui um coeficiente de dilatação linear alfa. Certo? Uma área, ok? E aí eu submeto também esse camarada a uma certa variação de temperatura ΔT. Como que vai ser? E eu verifico que depois disso houve uma dilatação da área, né? A área se expandiu. Eu tenho um L, aqui é um L, e aqui eu vou ter uma área diferente. Como é que agora eu faço para calcular essa nova área, né? Ou a variação de área, digamos assim? Aí, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa expressão que a gente vai chamar de A1, na verdade. Vamos chamar de 1. E vamos pensar a seguinte coisa. Qual é a dimensão de L, né? A distância. Se eu pego esse termo e elevo ao quadrado, eu vou ter o que? Uma dimensão de área, né? Então, L ao quadrado é uma dimensão de área. Ele tem uma mesma dimensão da área. Então, vamos pegar o que? O L e elevar ao quadrado. Certo? Então, vai ter o que? Temos que L ao quadrado é igual a L0 ao quadrado, que multiplica 1 mais alfa ΔT elevado ao quadrado.
Então temos L ao quadrado é igual a L0 ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 alfa delta t, mais o quadrado do segundo, que é alfa ao quadrado delta t ao quadrado, ok? E pessoal, agora a gente vai ter que pensar a seguinte questão. E apareceu agora esse alfa ao quadrado delta t ao quadrado. Depois, no decorrer das próximas videoaulas, quando a gente for fazer exercícios sobre isso, a gente vai verificar que esse termo aqui, alfa, ele é um número que, dependendo da substância, ou é 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, ou 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 também. Ele varia nessa ordem, ou 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, certo? Sempre vai ser uma dessas potências de 10, um número seguido com essa potência de 10, multiplicado por essa potência de 10, ou 10 a menos 5, ou 10 a menos 6, ou 10 a menos 4. Isso vai depender do tipo de material. Então, quando a gente pega esse termo aqui, eleva ao quadrado, isso aqui vai dar um número muito pequeno, certo? Então, a gente pode dizer que, se a gente fazer uma comparação, alfa é muito maior que o que? Alfa ao quadrado. Isso implica o que? O termo 2 alfa delta t, ele é maior que o termo alfa ao quadrado delta t ao quadrado. Então eu posso jogar esse termo aqui, ó, fora, pessoal. Eu posso desprezar esse termo aqui. Ok? E aí como é que vai ficar a nossa expressão? Aí você vai ter um L ao quadrado igual a L0 ao quadrado, que multiplica 1 mais 2 alfa delta t. Mas lembre-se que L ao quadrado é o que, né? A nossa área não tem dimensão de área, então isso aqui é a área final. E o L0 ao quadrado seria a área inicial, certo? Logo, como que a gente faz para definir a expressão? Então eu tenho que a área final, depois de ser submetida ao processo de dilatação, vai ser quem? A área inicial, que multiplica 1 mais 2 alfa delta t. Na verdade, já pode escrever dessa forma. Ó. A gente vai escrever esse parâmetro aqui, beta. Beta delta t, onde o beta aqui agora é 2 vezes alfa, que é o que a gente chama de coeficiente de dilatação superficial. Coeficiente de dilatação superficial ou de superfície. Reparem o seguinte, quando eu tinha só uma barra, eu tinha o quê? Um parâmetro 1 aqui multiplicando na frente, né? Vamos subir aqui um pouco. Né? Eu só tinha o parâmetro 1 ali no alfa delta t. Agora apareceu um fator 2, porque eu saí de um objeto de uma única dimensão para um objeto de 2 dimensões. E se for volume, eu preciso agora fazer o quê? Para caso de agora de um volume, que é o cubo do início do problema, para volumes, deixa eu apagar aqui. No caso, volume, o que teríamos que fazer? Teríamos que pegar o nosso amigo L igual a L0, 1 mais alfa delta t, e pegar essa expressão toda e elevar ao cubo, né? Aqui ficaria ao cubo,
Aqui ficaria ao cubo e isso aqui ficaria ao cubo. Para otimizar aqui o nosso tempo, né? O que vai acontecer aqui nesse caso? O que vai acontecer é o seguinte: a gente vai encontrar agora uma relação que vai ser parecida com o que a gente tinha visto antes, só que agora vai ser o que? Um gama em lugar do beta. Então a gente vai ter que o volume final, a gente pode até fazer aqui, né? Você vai ter um L ao cubo, é igual a L0 ao cubo. Aí você vai fazer o que? Abre parênteses, abre colchetes, aí você tem o quadrado do primeiro, né? A gente fez já anteriormente, que é 1 mais 2 alfa delta t mais alfa ao quadrado delta t ao quadrado, que multiplica aqui 1 mais alfa delta t. Não tem problema, a gente pode fazer isso também. E ao fazer isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter L ao cubo, é igual a L0 ao cubo, abre o colchete, aí eu vou ter o primeiro 1 mais, repete todo mundo, 2 alfa delta t, mais alfa ao quadrado, delta t ao quadrado, mais quem? Alfa delta t. Aí você vai ter 4 alfa ao quadrado delta t ao quadrado mais alfa ao cubo delta t ao cubo. Então, esses dois últimos termos aqui, ó, esse termo aqui, alfa ao quadrado delta t ao quadrado, ele te vai jogar ele fora, não tem necessidade desse termo aqui. Esse termo aqui morreu, esse termo aqui também vai morrer e esse termo aqui também vai morrer. Por quê? Pela mesma análise que a gente tinha feito antes. O termo alfa, ele é da ordem de 10 a menos 4 até 10 a menos 6, certo? Então, quando você pega esses termos e eleva ao quadrado, ele vai ficar muito pequeno. E se você eleva ao cubo, vai ficar mais pequeno ainda, né? Se é que tal coisa pode existir. Ele vai ficar bem mais pequeno em relação ao que já era. Então você pode jogar esses termos fora. E aí você fica com o seguinte termo. L ao cubo vai ficar L0 ao cubo, que multiplica quem? 1 mais 3 alfa delta t. Né? Porque soma esse com esse termo aqui. E podemos definir então o nosso volume, que você vai ter o L, a dimensão de L é a distância. Então você tem uma distância multiplicada por distância, você tem a dimensão de volume. Então você tem volume é igual ao volume inicial elevado ao cubo, volume inicial, que multiplica quem? 1 mais gama, né, alfa t. Onde o gama agora é quem? É o coeficiente de dilatação volumétrica. E gama é quem? 3 vezes alfa. Ou seja, para cada dimensão, certo? Se por acaso existisse um objeto com 4 dimensões, coisa que a nossa mente não consegue imaginar, né? Não tem como a gente ver isso. Seria um 4 alfa, né? Mas aí está fora da nossa realidade isso. Então, um objeto linear, uma barra de ferro, cuja o comprimento é muito maior que o seu diâmetro, a gente já pode fazer esse tipo de coisa, né? Foi definido. No caso de uma chapa de metal que está sendo superaquecida e ocorre um processo de dilatação, a gente pode fazer a mesma coisa. E para o caso de volume também. Então aí você vai aumentando as dimensões. Então se você sai de uma coisa linear e vai para algo superficial, você está com 2 dimensões. Você saltou de uma dimensão para 2 dimensões. Então você vai ter 2 alfa. Se você salta de um objeto bidimensional para um objeto 3D tridimensional, aí você vai ter agora o coeficiente de 3 vezes maior em relação ao linear. Certo, pessoal? Não se preocupe que eu vou fazer exercícios aqui com vocês, alguns exemplos,
certo? Essa aqui é só a parte introdutória. Como que eu vou cobrar isso na prova, né? Vai ser exercício simples, nada muito sofisticado, porque isso aqui vocês teoricamente viram lá no ensino médio, ok? Isso aqui é só para a gente fazer uma breve recapitulação. Então definimos aqui como a gente consegue verificar as dilatações de objetos a partir de variações de temperatura, certo? Lembrando que esse tipo de dilatação não é uma coisa universal, tipo, da mesma forma que ocorre para um, vai ocorrer para outro. Não. Isso vai depender também desse parâmetro chamado coeficiente de dilatação, que vai ter um valor para um determinado material em relação a outro, certo? Ok, pessoal? Então, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, a gente termina aqui. E na próxima videoaula a gente continua com a nossa última parte dessa introdução à termodinâmica, que vai ser a calorimetria. Ok, pessoal? Então, um abraço, boa noite e até a próxima videoaula.